Olá! Gente, quase que eu não entrei, porque meu celular novo, como eu disse, tô defumando com o Paulo Santo. Seja bem-vindo. Ele só quinta-feira. E eu fiquei um pouquinho cansada hoje com os atendimentos normais, assim, que eu fico sempre. Mas boa noite para todo mundo. Eu vou dar continuidade, assim, vou iniciar um assunto agora que eu fiquei de falar com vocês, mas antes eu vou dar um recadinho. Tá faltando isso aqui assim, ó, lá no meu YouTube, quem ainda não me curtiu, tá bem na minha bio aí, tem o meu YouTube, tá? É Lúcia, eu tive que colocar Lúcia Pires, terapeuta integrativo vibracional, porque apareceu uma outra pessoa é, querendo. Gente, eu não sei tirar essas linhas aqui. Ai, eu tenho que aprender muita coisa. Meu Deus, ai. Não consigo tirar essa coisa toda que fica escrito aqui. Ai, como é que eu faço? Alguém aí pode me ajudar? Fica bem no meu rosto. Aí eu não sei como é que tá, quero tirar isso aqui. Como é que eu faço? Deve ter algum jeito, depois eu vejo como é que faz. Bom, não vou demorar muito porque senão eu falo demais. Até anotei tudo certinho, tá tudo aqui, para eu não ficar falando muito, então eu dei uma enxugada no tema. Mas eu queria pedir, quem ainda não curtiu, é, eu lá no YouTube, vai lá, curte, tá? Que aí vocês estão me ajudando. Porque o meu canal eu ensino a se curar. Olha, eu tô conseguindo vencer, tô chegando lá, né? Como diz a minha teacher, Roberta, e tá faltando poucas horas também eu cumprir para o YouTube me chamar, né? Aí eu vou começar a fazer mais canais. E mesmo assim eu estou lá, porque eu parei total de fazer gravações. Mas hoje é um assunto assim que eu quero colocar é o que eu sou, né? Eu sou terapeuta. Eu falo que eu sou terapeuta naturalista vibracional. Aí tudo mudou, né? Assim, né? Terapeuta integrativo. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, o que é ser um terapeuta, né? Então começou essa minha história, começou quando eu já fui dona de escola, pedagoga, orientadora. Quem escutar as minhas outras lives que tá aí dentro do Instagram vai saber. E eu fiz um caminho, né? Aí eu fui, me formei psicopedagoga, clínica institucional. Aí vendi minha escola. Aí eu fui trabalhar numa clínica de psiquiatria. E lá tinha uma amiga minha que falou assim: Ah, Lúcia, eu tô começando a colocar algo. Não, minto, não foi na clínica, não. A clínica eu já fazia. Foi numa sala que eu dividia com essa amiga minha, Andréia. Aí ela falou assim: Ah, Lúcia, eu já tô colocando algumas terapias holísticas aqui. Eu falei: Ah, legal. Aí comecei a pesquisar. Aí comecei a fazer pequenos cursinhos assim, porque eu morava em Barra Mansa, Rio de Janeiro. E lá não tinha muitos cursos assim voltados para essa área. Então eu fazia tudo pela internet. Também não tinha internet nessa época. Nossa, eu não vou falar a minha idade. Mas eu não tinha mesmo, gente. Eu posso mentir. E eu não tenho problema com isso também, não. E eu fazia pelo correio. Você escolhia tal, aí a pessoa. Tinha internet, mas não tinha Instagram, Zap, era o telefone. Olha como eu sou antiga. Era o telefone e tinha o computador. Então você via lá
e você mandava mensagem, a pessoa mandava os cursos pelo correio. Então eu comecei assim, fazer picadinhos. Aí eu fui trabalhar numa clínica de psiquiatria como psicopedagoga, trabalhei por 2 anos e meio, fui convidada, e lá eu comecei a desenvolver algumas práticas de terapias que a gente chamava holística, né? E depois fui morar no Rio de Janeiro, morei na Barra, e comecei, aí fiz a faculdade de terapias naturais holísticas, e dali eu comecei a conhecer o mundo, né, dos holísticos. Aí tinha um curso ali, um curso aqui, naturóloga, só pequenos cursos, tá? Naturologia, alimentação, shiatsu eu já era formada. Aí depois que eu me formei, isso, floral de bar já era formada também. Aí cromoterapia já era formada também, quando eu fiz a faculdade. E depois eu fui fazer a acupuntura, né? Eu fiz a pós de acupuntura também, né? E aí foi conhecendo o mundo e fui indo para o mundo, desse mundo todo que eu entrei em partes, né, para eu conseguir chegar num todo, né? E tudo que eu estudava, eu praticava em mim. Isso é uma meta minha, assim, de muito tempo. Eu não vou ficar chamando pessoas aqui, não, porque esse vídeo também eu vou colocar lá pro YouTube, tá? E, e aí depois quem entrar, escuta. Eu não me prendo muito a essas coisas. Então eu comecei, é, como eu falei, comecei indo nas partes para ver se era uma coisa que realmente eu ia ficar apaixonada, se eu ia ter a vocação também, né? Se eu ia gostar. Eu descobri essa paixão, né? Que eu tenho a paixão pela cura, né? E sou fitoterápica também. Enfim, tem vários outros dentro desse mundo, eu tenho várias formações, né? Mas diante a mudança do tempo, seja bem-vinda. A mudança do tempo, né? Foram circulando, 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 o tempo foi desenvolvendo, até que chegou, né, toda essa tecnologia que hoje a gente usa, né, para atingir o mundo. Aí foram mudando os nomes. Foi entrando terapia holística, depois foi entrando Minto, primeiro foi complementar, depois foi o holístico, depois foi o naturólogo e hoje se usa mais falar terapeuta integrativo. Gente, por que eu tô falando isso? Pode ter alguns terapeutas aí que não vão concordar comigo. Mas eu fiz essa pesquisa para chegar nesse ponto. É o mesmo, muda só o nome, mas o conteúdo é o mesmo. Alguma coisinha lá que muda, mas muito pouco, gente, muito pouco, porque eu também sou formada e eu sou também terapeuta corporal, né? E várias dessas que eu disse para vocês, também sou terapeuta de fisionomias. Eu estudo a fisionomia da pessoa, eu sei o comportamento e tal. Já fiz IRH, enfim, infinitos. Eu ia até pegar minha pasta para mostrar para vocês aqui os meus cursos. Infinitos cursos, né? Mas o objetivo é falar sobre a terapia integrativa. E diante de tudo isso e todos esses estudos, e foi chegando a terapia integrativa, agora o terapeuta integrativo, ele teve um avanço, né? Porque desde 2017 saiu a lei, quando eu ainda estava no Rio de Janeiro, que poderia ser trabalhado em alguns postos de saúde, contratação pelo SUS. E agora, em 2022, saiu uma nova nomenclatura, são umas 29 terapias, mais ou menos, assim, que pode entrar. Tem umas novas que chegaram agora, que também já fiz o curso, que é a... Ai, gente... Dança circular. Tem aquela terapia que todo mundo comenta também, que é a constelação familiar. Eu não fiz constelação familiar. Eu não me interesso em fazer constelação familiar, porque eu fiz um outro curso no Rio de Janeiro, que ele é mais completo do que a constelação familiar, né? Então eu estou satisfeita.
E aí eu parei, quando eu fechei a minha faculdade de acupuntura, e já tinha fechado a minha faculdade de terapias naturais holísticas, né, enfim, tudo isso, só mudou os nomes. Eu dei um tempo, assim, aí, tempo curto. Quando eu vim para Santo Tomé das Letras, eu fiz Ticum, né? Então, só estou assim explicando o que eu Ticum são práticas que eu acoplo na acupuntura. São práticas de corpo, né? Que você faz movimentos totalmente lentos, né? Movimentos envolventes com seus órgãos, né? Para o pulmão, para o rim, para ansiedade. Então, todos esses movimentos, ele ajuda a nossa saúde também e a prevenção. Vamos lá. Eu até escrevi, ó, para não me perder e não ficar falando muita coisa solta, né? Vamos ver se eu esqueci alguma coisa aqui. É, o, qual a função de um terapeuta integrativo? O nome já fala, integrar, né? Você, hoje, como eu disse para vocês, a abertura que eu vejo no terapeuta integrativo é quando está trabalhando no SUS, porque vai pegar a maior população e vai ter maior dificuldade também de compreensão dessa terapia. Porque a terapias holísticas não é uma terapia. Como eu disse para vocês, você tem que ter uma formação ampla, né? Não é você chegar lá no SUS e fazer acupuntura, né? Até eu vi também recentemente que dependendo da verba que manda para o município, ele pode ser dividido entre 2, 3 terapeutas, mais ou menos isso, depende muito do município, tá? Eu li isso tem dentro da lei, tem uns 3, 4 semanas atrás, mas o curso fundamental que tem que ter é a pós-graduação de terapias naturais, que é o que eu tenho, faculdade, né? Não adianta você ser vamos supor, você ser uma outra. Um, um psicólogo não digo porque o psicólogo não tem, só se ele desistir de ser psicólogo. Dentro da psicologia não aceita você ter essas terapias. Se vocês não sabem, eu sei. Tanto é que queria fazer psicologia, eu desisti porque eu fiquei muito feliz quando eu descobri as terapias naturais holísticas. Mas vamos colocar aí um médico. Um médico que ele quer trabalhar com terapias integrativas dentro do posto de saúde. Ele não pode. Por quê? Porque ele já é médico. Então tem umas normazinhas dentro dessa lei. Por isso que existe, né? Cada profissão, né? Então, o terapeuta integrativo é um só, né? Mas ele precisa ter muitas informações para ele poder atingir num todo do seu cliente. Ter um olhar, né? Então, eu digo muito que o terapeuta integrativo, seja ele complementar, naturóloga, holístico, ele tem que ter um olhar para o todo, né? Porque ele não vai atender o seu cliente, tanto é que o terapeuta integrativo, ele não tem paciente, ele tem cliente. Isso são uma das normas da terapia integrativa, tá? Eu trabalhei na clínica de psiquiatria, o Deus o tenha, o doutor Hernani já faleceu, ele só me chamava de doutora, porque todo mundo era médico lá. E na época eu nem trabalhava como terapeuta integrativa, eu colocava algumas terapias e algumas crianças que eu atendia. Eu era psicopedagoga clínica, que eu trabalhava lá. E não é isso, né? Mas era uma forma dele se comunicar comigo, um carinho que ele tinha muito comigo, enfim. Foi uma parte da vida que eu vivi. Mas, voltando a falar sobre o terapeuta integrativo, né? O que ele faz quando você recebe um cliente que ele já faz uma terapia complementar, que ele frequenta o médico e papapá. Você vai integrar a sua terapia
a esse seu cliente. Entendeu? Você não. A terapeuta integrativa, ele integra o seu cliente com a terapia que ele já vem. Por exemplo, eu recebi semana passada um caso assim, sempre recebo dores no ciático, né? O ciático estava atacado dessa pessoa. Aí eu fiz a avaliação, como eu tenho muita experiência, eu já faço o caminho com a mão, já sinto, já ponto e tudo. E ela veio assim praticamente toda torta para mim. E ela tinha ido, tomou injeção no hospital, ela já tinha feito fisioterapia, feito várias coisas. Ela não conseguia esticar o corpo. Né? Então, eu não vou dar aula sobre o ciático aqui, nem explicação, tá? Mas o que eu fiz? Eu fui no ponto do ciático. Então, a acupunturista que tem a prática e estuda, ela vai direto naquele ponto. Aí ela saiu e fiz outras técnicas, gente. Eu não fiz só essa técnica nela. Eu fiz uma técnica que eu faço um giro no tornozelo, que é uma técnica que eu fiz 3 anos de curso em São Paulo, quando eu atendi uma cadeirante no Rio de Janeiro. E essa cadeirante conseguiu dar 2 passos. Com essa, levei ela até para São Paulo, eu tenho vídeos e tal, mas eu não vou expor a pessoa. Enfim, é um outro assunto que depois eu posso falar com vocês. Eu estou tentando mostrar para vocês o olhar do todo, não é partes. Eu poderia muito bem colocar só agulha na minha cliente que eu recebi e moxa e tá tudo certo. Só que eu tenho outras formações, então eu fiz essa prática nela e ela saiu daqui com o corpo esticado e andando. É milagre. Ah, eu como tenho fé, né? Eu tenho muita fé, né? Fé comigo mesmo, né? Mas é técnica, é experiência. Então, o terapeuta integrativo, ele não é apenas uma terapia, como eu disse anteriormente. Quem entrou agora, depois pode até dar uma olhadinha, escutar o que eu falei anteriormente. Não é apenas uma, você vai ter que olhar num todo, porque quando eu peguei a fala dela, eu fui conversando com ela, aí eu peguei a fala dela, da queixa principal do meu cliente, aí eu descobri aonde estava, quem causou, aonde estava a causa deste problema, né? Que a causa desse problema dela estava totalmente no emocional. Só que o corpo sentiu, porque o corpo ele não sente uma vez, ele vai sentindo aos poucos, vai acumulando. Então, por isso que sempre eu falo, assim, porque cada um incorpora e faz a sua terapia, né? Então, eu de anos, minha terapia integrativa, ela eu vejo o físico, as dores físicas, as dores emocionais e as dores espirituais. Porque não é só, porque senão você acaba sendo agulheiro também. Estou falando acupuntura, mas eu poderia fazer nela uma cromo. Eu tenho uma lanterna aqui que tem uma ponta de cristal. Eu poderia fazer uma cromo. Mas como ela estava com a dor física, eu fui logo na acupuntura e fui na moxa. Eu poderia colocar até uma cromo ali, que existe cromo para tirar dor também. Eu estou tentando explanar assim, um pouquinho para vocês entenderem que o terapeuta integrativo, ele integra. E ela já estava fazendo fisioterapia, ela fez exames com ortopedista e tudo certo. Aí ela continua fazendo tratamento com o fisioterapeuta dela e continuou comigo. Tá? Até hoje eu atendi ela, foi muito engraçado. Aí ela falou assim, Lúcia, quanto tempo eu vou ficar? Aí, um tratamento, principalmente quando é um ciático inflamado, é de 8 meses, gente. Ela já quer parar. Aí eu falei, não vai parar. Se você parar, você vai parar mesmo, aí vai voltar aqui depois. Vamos ficar pelo menos 10 sessões. Aí se a senhora sentir alguma coisa, depois me procura.
E nem é por parte financeira, é porque as pessoas são assim, elas quando melhoram, já tá bem, já quer fazer as atividades, enfim, quer lavar roupa, quer fazer. Ela mora aqui em Santo Tomé na roça, né? Então, que chama roça, que chama aqui quando é fora da cidade, a pessoa fala roça. Enfim, ela quer fazer, ter mais movimentos, e por enquanto eu estou segurando ela um pouco desses altos movimentos, né? Eu tive um outro caso também aqui que. Ah, eu tive vários casos assim, né? Que eu já peguei respiração, do ciático, dores de alma mesmo. A pessoa não tinha nada físico, ela estava com dor na alma dela mesmo, né? Sofrida, né? E eu tenho várias respostas, tipo, quando você pergunta, a pessoa fala, ela sem querer, ela fala assim, então você tem que ter o ouvido, né, a sua audição, a sua mente focado naquele cliente para perceber aquela parte que ele trouxe para você, daquele sintoma, ele está lá na causa. Então, esse é o trabalho do terapeuta integrativo. É integrar. Eu falei, não, a senhora pode continuar tomando todos os seus remédios. Aí passei um floral para ela também, para ajudar. Então, é integrar. Este é o papel do terapeuta integrativo. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui, porque eu vou escrevendo. Aí eu fiz uma pergunta, né? Falei já da minha formação, mais ou menos para vocês, não vou falar tudo, né? Peraí. Já falei que o terapeuta integrativo, ele integra, né, na medicina convencional, né? É impossível, gente. Ó, isso aqui é importante. É impossível você caminhar separado. As pessoas precisam ter um pouco de compreensão. Eu falo isso para os meus amigos terapeutas. Falar assim, não, eu conheço o terapeuta. No Rio de Janeiro tem muito, assim, que eu tinha muito contato. Não, comigo a senhora vai ter que deixar tudo que está fazendo, vai ficar só comigo. Gente, eu não trabalho assim. É impossível você trabalhar com uma pessoa que ela não foi para um hospital, que ela não tem já um outro tratamento, até uma psicóloga, um psiquiatra, que ela não tem. É impossível que ela faz um tratamento, ela é uma diabética. Impossível. Então, este que é o grande salto, que eu acho que é uma grande oportunidade do terapeuta integrativo, ele integrar. Porque a diferença, gente, eles falam, nossa, eu tô anos e anos com aquele médico, eu não tô vendo o resultado que eu tô vendo aqui com você. Entendeu? Por quê? Porque não é um placebo, né? A terapia íntegra não é. Você tem que ter consciência daquele trabalho realmente que você está fazendo. Todas essas terapias, essas coisas que eu faço, eu aplico em mim. Aqui, ó, só para vocês terem noção. Aqui foi estética, tá? Aqui eu fiz uma, coloquei uma agulhinha, uma tinha aqui, porque apareceu uma ruga aqui. Eu falei, essa ruga não me pertence. Aí eu taquei aqui e eu tô tratando disso. Eu falei, não, essa ruga não me pertence. Só desse lado. Então, assim, isso é uma coisa assim que eu tô falando pra vocês, até pra gente poder dar uma descontrair, porque eu não gosto de nada sério, fechado, né? Que isso não faz parte de mim. Se eu sou uma terapeuta integrativa, seja complementar, holística, naturóloga, o que for, que querem me dar nome, eu não posso ser fechada, eu tenho que ser aberta. O meu mundo tem que ser aberto, saber receber o que eu quero receber para mim. Muitas pessoas, não só aqui onde eu tô morando em Santo Tomé, mas no Rio mesmo. No Rio eu comecei assim, gatinhando, sabe? Com as minhas terapias. Lá eu tinha 2 salas dentro de um shopping, então tinha a Quick Message, que era separado, e tinha uma salinha que eu fazia as terapias, barras de axis, cromo, e a acupuntura eu fazia numa outra sala que eu alugava, na Barra mesmo, de um grupo de terapeutas amigos meus. E assim,
A gente não pode, como que eu vou dizer, esquecer que o mundo, ele transita, né? O mundo não é nosso. Ah, você vai fazer só comigo. Não, eu não sou desse nível, né? Eu acho que tem que ampliar. Para você conseguir mostrar que realmente a terapia funciona, não importa isso. Isso não é importante, porque faz parte. Nós não conseguimos chegar nesse nível ainda, né? Assim, eu já fiz estudos, né, que as pessoas falam assim, ó, nós vamos conseguir chegar no nível que o hospital, eu acredito nisso, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui que eu acredito, que o hospital vai ser somente para cirurgias, acidentes, uma coisa SOS imediato. Eu acredito nisso, porque todos os nossos, se a gente for observar os clientes que a gente recebe, até mesmo a gente, né, porque a gente também se cura o tempo inteiro, vem do emocional. Todos esses problemas vêm do emocional. As doenças, primeira coisa, o latente é o emocional. E depois ele começa a se manifestar no físico, nas doenças, nos órgãos, enfim, né? É muitas coisas assim que a gente tem acesso, né? Que a gente recebe, né? Já a doença já instalada, né? Então, eu acho que ainda vai demorar um pouco, um pocado, um cadão, um cadão, para chegar a esse ponto, né? A gente vê muitas coisas pela internet. Eu acredito em outras coisas também, né? Como energias arcturianas e pleiadianas e tudo mais, né? Vivenciei muito e vivencio muito essas coisas também, né? Mas temos que ser realistas. O que que a gente está fazendo na prática e o que que a gente vive? O que que a gente está vivendo? O que que a gente está buscando? Qual é o nosso foco e qual a nossa vocação? Eu acho que a maioria não sabe. Tem uma missa aqui, que é a missa de cura do Padre Robson, que eu tô muito focada em Santo Tomé, me foquei muito com eles, né? Que é na quinta-feira. Eu me encantei para essa missa do Padre Robson, porque é assim, eu gosto muito de velas. Hoje eu não acendi minha vela aqui, porque a vela, eu fui ver, eu tava sem vela. Eu acendi esses dias, então eu tava sem vela. Aí ele acende duas velas assim, apaga, faz a metade da missa normal e depois ele apaga as luzes, né? E, e começa a fazer, tipo, falar palavras. Ele fica sentado lá no fundo, fica tudo escuro a igreja. E ele começa a falar umas palavras que eu chamo de solitude. E reflexão. Aí os fiéis vão colocando aquelas falas, e vão refletindo sobre aquelas palavras dele. Gente, eu nasci católica, né? Mas eu sou messiânica há 40 anos. E essa missa do Padre Robson realmente me encantou. E essa quinta agora que eu fui, não, quinta não, minto, eu não pude quinta, que eu fui no local, fui no dentista, enfim, fiquei muito cansada, eu não fui. Lá em Cruzília. Foi no sábado? É, no sábado. E ele teve uma parte também desta missa que ele falou sobre vocação. Olha, ele faz tanto conteúdo assim para o despertar, sabe, da pessoa, que é super interessante. E ele é um psicólogo, entendeu? Então eu vejo o padre, estou falando do Padre Robson para vocês entenderem a integração de um terapeuta integrativo. Eu vou chegar nesse ponto que eu quero chegar. Eu vejo ele assim um terapeuta assim grandioso assim, sabe, maravilhoso assim. Por que que eu tô falando isso? Porque eu estou numa cidade, né, onde que a minha alma ressoa com esta ressonância, que é uma coisa mais suave do catolicismo. Aqui também, em Santo Tomé tem acho que presbiteriano, crente, essas coisas, não ressoa. Não estou criticando ninguém, mas é importante eu dizer isso para vocês. Por quê? Porque o terapeuta integrativo, eu sou uma terapeuta integrativa, a gente tem que integrar no mundo onde a gente mora.
Se a gente não integrar, ter uma ressonância com alguma coisa da cidade que a gente mora, a gente vai ficar vagando, vai ficar perdido. A primeira coisa que eu vim aqui, eu pedi permissão ao padroeiro para eu vir para a cidade. Por quê? Porque eu sou uma terapeuta integrativo, eu sei desse meu caminhar de anos de minha vida, que eu fiz no Rio de Janeiro, foi a mesma coisa. Lá tem o Santuário Nossa Senhora de Fátima. Eu pedi permissão para eu poder estar ali. Eu só não fui lá na igrejinha que era no centro, que é o padroeiro da cidade, mas eu me identifico com a Nossa Senhora de Fátima. E assim, eu acho que a integração, eu tenho muitos clientes que eu falo, a primeira fala que eu pergunto para eles, você acredita em alguma coisa? Aí o cliente responde, em que você diz? Ah, sei lá, numa rosa, num cristal, numa... Eu estou explanando um pouquinho, não estou saindo do tema, eu estou entrando um pouquinho, esticando um pouquinho, para vocês terem uma noção, né? Aí a pessoa fala, não acredito em nada, não. Eu falei assim, o que você tem na sua casa? Eu tive um caso assim online, que eu atendo online também. O que você tem na sua casa que você mais... Ela falou, eu tenho um cristal. Até vou pegar aqui, o cristal era similar a esse aqui, ó. Aí eu disse a ela, então você vai... Porque é o objeto, né? Você vai fazer as suas orações, sua prece para o universo, para quem você acredita, e vai. Quando a pessoa está muito no buraco, há uma necessidade de fazer isso, tá? E você vai colocar uma rosinha, você vai colocar uma acender uma vela, fazer suas orações. Por que isso? Para mudar a atmosfera, para mudar a mente diante ao que eu já sei o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, o terapeuta integrativo é isso, ele tem que integrar. Oi, Rosângela. Ele tem que integrar no seu cliente, num todo. Não é mudar ele, é integrar. Não importa o nome, gente. Se é holístico, complementar, natural, não importa. Então, isso eu queria deixar bem claro, porque as pessoas às vezes têm um pouco... Não entende mesmo qual é a missão, a função de um terapeuta, né? Então, eu tenho encontrado muito isso. Às vezes eu falo, se eu falar terapeuta integrativo, o que você... Eu nem falo. Eu falo, o que você tem? Eu tenho... então eu posso te ajudar. Eu tenho esse sintoma, posso te ajudar. Tenho dor de cabeça, posso te ajudar. Tenho uma dor aqui, posso te ajudar. Eu tô muito triste, posso te ajudar. Se eu falar isso, aí causa aquela polêmica. Não sabe, entendeu? Não consegue assimilar ainda. Infelizmente... ainda está muito maduro ainda, né? Por isso que a gente precisa mostrar bem na prática o que é quando você recebe um cliente que já tem uma doença crônica, você tentar fazer alguma coisa para aliviá-lo, porque é daquele cliente, né, que ele vai propagar você. Então é assim que eu faço. Então a missão do terapeuta integrativo é sempre integrar, seja na cidade, seja a medicina convencional, seja com a próprio lar dele, na sua espiritualidade. Não é mudar ele, é integrar. Integrar esse terapeuta. Integrar esse cliente com as terapias que você faz e poder ajudá-lo. Senão ele sai, ele não fica, ele sai, entendeu? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma outra coisa. As pessoas perguntam também, então a salvação está no terapeuta integrativo, das causas das outras pessoas? Não existe salvação. A salvação está na cura do seu cliente. O cliente é que vai curar. Eu sou uma terapeuta que eu ensino ele a se curar. Eu sou apenas um veículo,
Nós, terapeutas integrativos, somos um veículo. A cura está nele. Porque se tudo começa no emocional, como eu falei anteriormente, se você não consegue fazer com que ele faz um movimento para frente, ele vai fazer um movimento para trás ou vai mofar. Eu sempre falo isso. Mofo. Gente, eu falo essas coisas, parece incrível, mas eu já recebi cliente com cheiro de mofo. É até cheiro de enxofre. Porque sem espiritualidade. Porque assim, eu trabalho com todo tipo de pessoas. Porque eu acredito que aquilo que eu recebo é o que eu mereço. Eu preciso aprender também com aquele cliente. Porque é uma troca. Né? O terapeuta integrativo ele tem que aprender a trocar. Então, eu não tenho problema com isso. Então, eu sempre aprendo. Então, às vezes, eu sinto isso, né? Porque além da técnica, eu tenho outras coisas também que eu desenvolvi, né? Mas deixa eu ver o que eu coloquei aqui a mais. Ah, outra coisa também que eu escutei muito, até na cidade que eu moro, hoje atualmente, escutava muito também. Já escutei em Barra Mansa, já escutei no Rio de Janeiro, que é as cidades que eu mais fico e aqui. Os próprios médicos, eles têm muita liberdade para conversar comigo, porque acho que é o meu jeito de explanar, de interagir com eles, né? Os próprios médicos hoje, eles estão com muita dificuldade de conseguir tirar aquele cliente daquele estado que ele está, porque ele passa o remédio, o cliente volta. O paciente, no caso dele, né? Ele passa o remédio, o paciente dele volta e fica naquela repetição constante. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade que aconteceu pelo SUS do terapeuta integrativo entrar. Porque ele não vai mudar o pensamento dele, ele vai fazer a prática. E que o terapeuta integrativo, ele sempre tem práticas para fazer. E nesse movimento que ele faz, tanto corporal, tanto acupuntura, né, que é agulha, que aplica, seja um floral, seja o que ele está, no caso, clinicando, que ele está passando naquele momento para ele vai ter um movimento diferente, ele vai confiar que tem uma esperança. E outra coisa também, a opção que deu para o cliente é dele escolher o que ele quer fazer. Quando entrou essa prática também, que eu acho muito interessante comentar isso, no SUS. Porque ele pode escolher, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ele pode escolher a terapia dele. Esse é o grande salto que o terapeuta integrativo conseguiu dentro dos postos de saúde. Isso é uma coisa que está registrado, até comentado nas palestras que eles fazem. A última palestra foi, acho que 2022, que eles fizeram. É a opção no caso, falando da linguagem médica, do paciente escolher qual a terapia? Ah, eu quero terapia, eu quero meditar, fazer meditação, eu quero reiki. Ah, eu quero acupuntura, entendeu? Então isso, eu quero fazer uma uri. Ele tem a opção, porque antigamente não tinha opção. Ele entrava dentro do clínico geral e ali atendia, medicava e pronto. Então, a grande salto que eu vejo é a prática. Então, gente, dê uma oportunidade, acho que eu vou fechar já. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mais. Eu escrevi aqui que chega um ponto, isso que eles falaram, que a conversação que eu tive com alguns médicos que eu pesquisei. Chega um ponto que o corpo físico, ele rejeita aquela medicação. Então, o que acontece? Pois o reflexo da mente, eu até escrevi aqui, mantém um comportamento da ansiedade, tristeza, continua mantendo este comportamento, porque a alopatia, né, o tratamento convencional, se ela absorve muitas medicações, muita coisa a longo prazo, o corpo vai rejeitar. Então, o legal é você procurar um terapeuta integrativo, que ele vá também te orientar a fazer várias coisas. Tem outros terapeutas
Não só... Eu falo do integrativo porque é a profissão que eu tenho, que eu sou, né? Então, eu não estou aqui para falar de outras profissões, mas deu para entender o que que um terapeuta integrativo, qual a sua função, né? Vocês que estão chegando aí agora, olha o vídeo lá na frente, que aí fica melhor para poder entender. Aí as pessoas perguntam assim, estou aqui lendo para ver se eu não perdi nada. Aí eles também falam, os médicos que eu conversei falam assim, a demanda é muito grande, então eles não têm tempo de dar muita atenção, porque é tudo 20 minutos, né? Hoje tudo no computador, 20 minutos, então a demanda é grande, então eles auxiliam, hoje eles estão auxiliando, tá? A procurar um terapeuta integrativo, para ele poder ter esse movimento que eu estou falando. Não é só movimento corporal, movimento energético, entendeu? Porque, como eu disse, um terapeuta integrativo, ele não pode ser formado só em uma coisa, ele tem que ter um leque, né? Para ele saber qual terapia aplicar no seu cliente. E porque essa demanda, ela ficou assim, ela tirou desfreada, o freio arrebentou, vamos dizer assim, e de doenças, e principalmente que nós tivemos uma pandemia. Então foi aonde eles falaram que o problema emocional aumentou muito, muito. Aqui onde eu moro tem muitos casos assim. Então, que também eu conversei com alguns médicos, algumas pessoas aqui e me informaram isso. Então, gente, é isso. O terapeuta integrativo, ele não é só naquele momentozinho que você faz, ai, que bom, ai, que beleza. Ai, não, tem uma continuidade nas sessões. Tanto de acupuntura, tanto qualquer terapia que você venha fazer, uma cromoterapia, um shiatsu, qualquer coisa que você vai fazer com terapia, um reiki, não é uma vezinha que você vai lá. Então fica esse recado. Tem uma consciência, tem um número de sessões. Então é importante você dar continuidade também no tratamento. E não confundir muito os nomes. Ah, você é terapeuta integrativo. O que é isso? É a mesma coisa. Holístico, complementar, natural, tudo. Quando eu fiz o meu curso, ele foi completo. Eu fiz pós-graduação 2 anos e meio, então ele foi completo. Eu sou fitoterápica também. Então, só que são, eu falo oficinas, né, separadas, são matérias separadas, que aí você vai aperfeiçoando naquilo que você mais tem o dom, né? Mas está tudo interligado. Por exemplo, eu faço acupuntura fitoterápica brasileira. Eu não coloco fitoterápica chinesa, principalmente aqui. Porque eu já sabia que aqui... Eu não fiz o curso da chinesa, eu fiz só a brasileira. Porque aqui eu já sabia que eu vim morar para cá. Então aqui eu estou colocando principalmente as ervas daqui, né, da região, que isso é outra coisa que a gente tem que falar. Bom, era isso que eu queria dizer. Escuta lá na frente que eu expliquei direitinho o que é o terapeuta integrativo, a função. Grande beijo e até mais.